paz do Senhor, pré-adolescentes! Bom dia! Muito bom dia! Feliz ano novo! Mas já? E o ano já acabou? É dia 1º de janeiro de 2023. Então o ano já começou? Já começou. Então feliz ano novo pra vocês! Quem aí tá feliz? Eu tô muito feliz. Começamos um novo ano, então, novas oportunidades. Isso aí. Muito bom. Novas oportunidades, novos alunos, novo trimestre. Novo trimestre Isso na aí. EBD, nova revista. Isso, muito bem. Novos professores. Aê! Novos inscritos também, ó. Se inscreve no canal. E novo mais o que novo? Novos comentários. Novos né? comentários. Comentários de Que pessoas mais? novas. Novas pessoas que você conheceu e vai compartilhar esse vídeo. Novos visitantes. Isso aí, novos visitantes, muito bem. O que mais? Novo? Já falou para Nike? Like também? Nike, ó. Nike. Novos likes. Likes, novos likes. Não, já acabou o novo. Já acabou? Então tá bom, estamos começando um novo trimestre, uma Isso nova aí. revista muito especial aqui na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. O meu nome é Larissa. E o meu é Pedro. E nós vamos dar a lição 1 da revista de pré-adolescentes da CPAD. Nesse trimestre, então, nós vamos estudar sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. O que você Isso aí. sabe, Pedro, sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro? Sobre a segunda vinda de Cristo é que ele vai vir, né? Cristo vai vir. Cristo vai vir. Pela segunda vez. Pela segunda vez. E nós vamos para o mundo vindouro. É. Aê! Isso aí, muito bem. Tchau, pré-adolescentes. Essa Acabou é a a aula. aula. Brincadeira, tem muita coisa pra gente falar sobre esse bastante. assunto. E eu tenho certeza que vários de vocês têm muitas dúvidas sobre isso. Então, se você tem dúvida, como vai ser a volta de Jesus? Como vai ser o arrebatamento? Ai, meu Deus, como vai acontecer? Nós vamos pro céu, e aí depois vai ter uma nova terra, Não. E agora? Não fica ansioso. Durante todas as aulas desse trimestre, nós vamos aprender na ordem, passo a passo, o que vai acontecer. Então, hoje nós vamos começar falando sobre algumas profecias que foram ditas sobre os fins dos tempos. Nós vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, tribulação, grande tribulação, domínio do mal sobre a terra, volta gloriosa de Jesus, período do milênio, julgamento final, Nova Jerusalém, igreja preparada. Tudo isso. Muita coisa, né? É, bastante. Bom, e a lição de hoje, primeiro dia, primeira lição, novo trimestre, são as promessas... Para as promessas? Não, as palavras. As palavras. Nossa, não sabe nem... Olha, ele tá aqui para dar a lição e ele não sabe o título da lição, gente. É uma vergonha mesmo, hein? O título da lição de hoje é... Peraí que eu vou ler. Aí, ó. Brincadeira. Tá aqui pra dar aula. Brincadeira. É a palavra dos profetas sobre as coisas dos últimos tempos. Esse é o tema de hoje. E na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas profecias que estão contidas na Bíblia sobre esses últimos tempos. Durante o trimestre nós vamos aprender na ordem o acontecimento de todas as coisas, mas na aula de hoje nós vamos passar uma visão mais geralzona, assim, do que vai acontecer. E antes da gente iniciar, o que a gente vai fazer? Orar. Orar. Isso aí, então vamos para o momento de oração. A paz do Senhor, eu sou João Pedro e eu estou aqui para fazer a nossa oração. Oremos. Senhor, muito obrigado, a Deus, por mais uma aula da EBD. Que o Senhor venha edificar os nossos corações, ó Deus, com essa aula, ó Deus. E que o Senhor venha ser revelado, ó Deus, a nós, por meio dessa aula, ó Deus. Senhor, usa as nossas professoras, professores, ó Deus, que estarão dando essa aula, ó Deus. Senhor, e que o Senhor possa nos dar, ó Deus, muitas bênçãos, ó Deus, por meio dessas aulas, ó Deus. Que essas aulas possam frutificar e dar frutos em nossos corações, ó Deus. Que possa ficar guardado, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse professor que o Senhor tem nos dado, que nos abençoam cada dia mais, Deus. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos voltar para a aula? E agora, para a gente adentrar no texto do dia, nós vamos chamar o quadro, que é aquele quadro que eles amam. Aquele quadro. Eles amam. Nossa, mas eu também amo esse quadro, hein? É o Espada Espada Afiada. Afiada. A paz do Senhor, pré-adolescentes, eu sou o Lucas Falcão, ele é o Lucas Cerqueira, e hoje nós vamos fazer o desafio Espada Afiada. Hoje a gente vai procurar o versículo 1 Pedro 1, 9 a 12. 1, 2, 3 e vai.
Aí achei. Vai. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquirirão e tratarão diligentemente os profetas que profetizarão da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. E é isso, muito obrigada pela sua presença e voltamos para a aula. Então, o texto que vocês acabaram de ler fala sobre algumas profecias que os profetas disseram, né? Profecias sobre graça, sobre salvação, sobre Cristo. E aqui nesse texto, Pedro ele está dizendo, ele está comprovando, né, que essas profecias... não é esse Pedro aqui não, é o Pedro da Bíblia, tá? Não é ele não, ele não escreveu nada não. Pedro da Bíblia diz para nós sobre essas profecias que foram escritas pelos profetas, inspiradas pelo Espírito Santo. E eu quero saber se você, pré-adolescente, se você está esperto aí na sua casa, se você sabe me dizer o nome de 3 profetas da Bíblia. 3 profetas Coloca da aí Bíblia. no chat, ó, vou te dar 10 segundos. Coloca o tempo aí na tela, 10 segundos para você me responder. 10 segundos. 3 profetas da Bíblia. 3 profetas. Tá contando aqui, ó. Jeremias, Isaías, Zacarias, Joel, foram Miqueias também? Miqueias também foram profetas, né, que escreveram aí as suas profecias inspirados por Deus. E as profecias, elas sempre têm uma mensagem para carregar, né? E nós sabemos também que a palavra de Deus serve para guiar o seu povo. Peraí. Tá certo? Tá. Então serve para guiar o seu povo e que Deus levantou ao longo da história vários profetas para anunciar a sua mensagem. Exatamente. E como Deus é um Deus soberano, que sabe de tudo, tudo está sob o controle das suas mãos, ele tem todo o poder, a sua palavra revela o passado, revela o presente, revela o futuro, revela tudo. Então, nada pega Deus de surpresa. Deus, ele já sabe todas as coisas e ele teve o cuidado de colocar na sua palavra tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que ainda vai acontecer. A palavra de Deus, ela é infalível. E eu quero ver agora o que alguns pré-adolescentes, algumas pessoas sabem sobre esse tema que nós vamos estudar na aula de hoje. Será que eles sabem alguma coisa? Será? Vamos ver então? Nós estamos aqui com a Ana Sofia, que vai participar do quadro O que Você Sabe. Vamos ver o que ela sabe. Ana, o que é escatologia? Não sei. Escatologia. Não sei. Pipoca? Vitor, quais são os sinais da volta de Jesus? Não entendi a pergunta. Quais são os sinais da volta de Jesus? Ah, não sei, cara. Não sei responder. Tá ruim aqui, peraí. Eu não entendi o que ele falou. Eva, o que são as profecias messiânicas? Profecias messiânicas. Profecias messiânicas. São profecias. A Bíblia fala um dia do arrebatamento? A grande tribulação. O dia do arrebatamento, a Bíblia fala? É. É claro. O que são as profecias messiânicas? Sei lá. Não ouvi nada que você falou. O que são as profecias messiânicas? Não sei. É mesmo, é? Samuel, o que é escatologia?
Olha, eu entendi o que é astrologia. Mas... E aí, o que é? Repete a pergunta. O que é escatologia? É uma coisa... É uma coisa que um astrólogo faz e eu entendi o que é astrologia. Eu entendi muito bem. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. O que é escatologia? Escatologia. Não sei. Você tá me ouvindo? Tá mesmo. Tá me ouvindo? Jesus? Uau! Quais são os sinais da volta de Jesus lá em Mateus 24? Você já fez pergunta? Quais são os sinais da volta de Jesus em Mateus 24? Tô com fome. Os sinais da volta de Jesus, Mateus 24. Tô doente. Em Mateus 24? Eu tô em guerra. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, uma pergunta que a gente colocou aí foi E aí? o que é escatologia? E aí, Pedro, o que é escatologia? Você sabe? Eu não faço ideia do que é escatologia. Escatologia é o que a gente vai estudar nesse trimestre, escatologia. Escatologia é a doutrina do que estuda o fim de todas as coisas. Então, tudo que a gente estuda sobre fim dos tempos, sobre volta de Jesus, sobre arrebatamento, Tudo isso é sobre escatologia? juízo final, sobre novos céus e nova terra, tudo isso é chamado de escatologia. É entendi. a parte da teologia que estuda o fim das coisas. E agora, outra coisa que eu perguntei aí para vocês, sobre os profetas messiânicos. O que são os profetas essa é messiânicos? Fácil, essa até eu sei. Fala São aí. aqueles profetas que falaram de Messi. Inclusive, Que Messi? Messi ganhou a Copa do Mundo agora. Essa é muito fácil. Facíssimo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Olha, gente, profecias messiânicas não são profecias de Messi, tá? São profecias que os profetas profetizaram sobre o Messias. Ah, por isso messiânicos. Ah, entendi. Tá bom. Profecias messiânicas. Ai. Que isso? São aquelas profecias que anunciavam sobre a salvação, sobre um Messias que iria vir, que era o Filho de Deus. E agora nós vamos falar algumas dessas profecias messiânicas que já estavam na Bíblia. Desde o Velho Testamento, Deus levantou profetas para falar sobre o Messias. E tudo que eles falaram se cumpriu. Então, nós temos, por exemplo, a profecia que Isaías falou que Jesus, que o Messias nasceria de uma moça virgem. Foi o que aconteceu. Maria era uma moça virgem. Outro, o profeta Miqueias, ele profetizou que o Messias nasceria na cidade de Belém. E Jesus nasceu em qual cidade? Belém. Belém, nasceu em Belém, lá na manjedoura, junto Sim. com os animaizinhos lá. Bebê. Outra profecia foi do profeta Zacarias. Ele profetizou que o Messias entraria na cidade de Jalém. De Jalém. Que o profeta Zacarias profetizou que Jesus entraria na cidade de Jerusalém isso. num jumentinho. Um rumentino. No jumentino. E foi o que aconteceu também. Foi. Jesus entrou no jumentinho. E Daniel, profeta, também profetizou que o Messias morreria injustamente. Nós sabemos que foi o que aconteceu com Jesus, né? Ele não tinha feito nada. O próprio Pilatos olhou para ele e declarou que não havia culpa nenhuma em Jesus, mas ainda assim Jesus morreu. Ele fez isso, né, porque ele tinha um propósito. Era uma missão de morrer no meu e no seu lugar. Ok, essas foram algumas profecias que se cumpriram, certo? Certíssimo. Certo. E as profecias que ainda vão se cumprir? Tem? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras,
Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então hão de vos entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Bom, e esse vídeo aí que nós acabamos de assistir só nos mostra que nós já estamos vivendo hoje essas promessas que falam na Bíblia já estão se cumprindo. Exatamente, né? Em Mateus 24 fala que nos últimos dias nós iríamos ouvir sobre guerras, sobre rumores de guerras, sobre pestes, né? O que a gente acabou de passar? A pandemia. Nós ouviríamos sobre fome, sobre terremotos. Todas essas coisas seriam como o princípio de dores. É como se fosse assim uma mulher que vai dar à luz, né? Que está grávida, vai dar à luz, e ela começa a sentir as dores do parto. Isso que nós já estamos vivendo e que o mundo já tem vivido há muitos e muitos anos, porque não é de hoje que tem guerra. Sim, né? verdade. Não é de hoje que tem pestes, não é de hoje que tem fome. Mas tudo isso que o mundo tem passado é como se fosse esse início de dores, e tudo isso anuncia que o fim está próximo. E o incrível é que a Bíblia, há anos e anos e anos atrás, ela já tinha nos falado, nos alertado que essas coisas iriam acontecer. Tá vendo? É verdade. Nada pega Deus de surpresa, gente. Deus, ele comanda, ele sabe de tudo. Mas, mesmo no meio dessas dificuldades, das fomes, das pestes, das pandemias, dos terremotos e do clima, uma loucura, mesmo no meio de tudo isso, nós temos uma esperança. E essa esperança, ela é a esperança da vida eterna. É a esperança do novo céu e da nova terra. Porque ainda que todas essas coisas sejam coisas ruins, elas prenunciam que vai vir algo maior. Elas prenunciam que quando isso acontecer, o tempo está próximo. O tempo de que Jesus voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja, para morar com Ele eternamente, está próximo. E isso deve trazer a nós não medo dos terremotos, das pandemias, das fomes, das guerras, não medo. Isso deve nos trazer esperança, porque o tempo que o nosso Senhor virá nos buscar está chegando. E a Bíblia também, assim como tem essas profecias e essas promessas de fim dos tempos, também está lá as promessas sobre novos céus e nova terra. E eu quero ler com vocês 2 textos que falam sobre esses novos céus e nova terra. Um está lá em Isaías 66, que diz assim: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E também 2 Pedro 3,13, que diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Esses versículos pré-adolescentes precisam trazer a nós essa esperança. Esses versículos comprovam que nós realmente vamos viver num novo céu e numa nova terra. Às vezes, quando a gente pensa, né, na vida eterna, nas coisas futuras, a gente imagina, né, às vezes as coisas meio borradas, assim, né? Tipo, tudo branco e todo mundo vestido de anjinho, assim, né? Voando.
Não, pré-adolescente, é novo céu e nova terra. Nós teremos os nossos corpos transformados. Nós não seremos anjos, né? Nós não vamos sair voando com as nossas asas por aí, num lugar que é todo branco. Não, Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai restaurar a terra para que nós vivamos aqui e vivamos para a glória dele, para adorar ele. E que nós vivamos sempre, né, adorando ele sob o domínio dele, porque ele reinará sobre todas as coisas quando nós tivermos essa nova terra. E lá nessa nova terra, nesse novo lugar, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá morte, não haverá pecado, porque Deus vai fazer... Não haverá mais fome ali. Não haverá mais guerra ali. Não haverá mais fome, mas a gente vai comer lá. Por isso que não vai ter mais fome. Não vai ter fome. Mas vai ter comida. Né? Vai ter comida no céu. Espero que tenha bastante. Vamos comer lá. Na ceia do Senhor. Isso. Glória a Deus. Meu Deus. Não haverá mais nenhuma tristeza, nem nada que o pecado traz a nós hoje. Nenhuma consequência do pecado, porque nós estaremos vivendo sobre o reino de Cristo eternamente. E vai ser um negócio muito top. Vai ser maravilhoso. Mas antes que tudo isso aconteça, Pedro, vai acontecer uma outra coisa também. Vai ter o grande julgamento. O julgamento final. Bom, Deus irá julgar todas as pessoas que não creram em Jesus, que não se voltaram para ele e os que não foram salvos também. Exatamente. Deus, ele vai julgar todos os reinos, as nações, todas as pessoas que não aceitaram o sacrifício de Jesus, que não se entregaram para ele, que não viveram uma vida para ele. E depois que ele julgar essas pessoas, né, ele vai mandar essas pessoas para o lago de fogo e enxofre, que queima eternamente, que é o inferno. Misericórdia mesmo. Que nós estejamos sempre preparados para a volta de Cristo, para que nós não sejamos julgados aí nesse julgamento final, nesse julgamento onde Deus vai mandar essas pessoas que não foram fiéis para o inferno, né? É isso aí. Agora, para acabar essa lição, a gente quer falar um pouquinho com vocês sobre Israel. Israel foi a terra, né, a nação escolhida de Deus. Deus a formou a partir de Abraão. Vocês lembram da história lá? Que Deus escolheu Abraão e falou, Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Lembram da história de Abraão? Isso aí, Deus formou o povo de Israel por meio de Abraão. E a nação de Israel tem um papel muito importante no fim dos tempos também. Porque a Bíblia contém várias profecias, né, que mostram que a nação de Israel vai ser restaurada, vai ser transformada. Então, Deus tem um plano ainda a se cumprir no povo de Israel. Larissa, você sabia também que o povo atual de Israel não acredita que Jesus era o Messias? Vocês sabiam disso? Exatamente, eles acreditam que disso? O Messias ainda vai vir. Exatamente. Entendeu? O povo de Israel até hoje não acredita que Jesus é o Messias. Eles creem que Jesus é um profeta, mas eles não creem que Jesus é o Messias, né? Que foi dito pelos profetas da Bíblia, do Velho Testamento. E até hoje eles estão esperando esse Messias vir. Né? E por isso que Deus tem esse plano para a nação de Israel. Muitas coisas vão acontecer no fim dos tempos. Vocês vão aprender isso nas próximas aulas, né? De coisas que irão acontecer com a nação de Israel. Mas o mais importante é que Deus tem um plano. E no fim de todas as coisas, Israel vai reconhecer a Cristo e esse como plano o vai Messias. Se cumprir, né? Esse plano vai se cumprir. Israel vai reconhecer a Cristo como o Messias. E esse povo vai ser restaurado, vai ser regenerado, né? A terra de Israel vai ser regenerada, assim como Deus planejou desde o início. E o que fica para nós no fim dessa lição de hoje? Eu acho que fica duas lições principais, Pedro. Quais são? A primeira lição é que a palavra de Deus nunca falha. O que está escrito na palavra de Deus, se não se cumpriu, vai se cumprir. Porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, o que está escrito na Bíblia, que ainda não se cumpriu, tenha a certeza dentro do seu coração de que vai se cumprir. Porque Deus, ele não mente. Deus, ele não
permitiria que algo estivesse na sua palavra sem que não fosse acontecer. É verdade. E se as profecias do Messias se cumpriram, se diversas outras profecias estão se cumprindo, essas do fim dos tempos também vão se cumprir. Do arrebatamento e dos novos céus, da nova terra. Todas elas, e né? do tribunal de Cristo, de que nós nos encontraremos com Jesus, de que a nação de Israel vai ser regenerada. Todas essas coisas irão se cumprir, porque é promessa, porque é profecia que está na palavra de Deus. E a segunda lição que nós podemos ter da aula de hoje, Pedro, é que nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Os sinais da volta dele já estão aí. Os sinais de que as coisas estão terminando já estão aí para todo mundo ver. As promessas já estão se cumprindo, já né? estão se cumprindo. E como eu e você estamos nos preparando? Será que você está preparado para a volta de Jesus? Será que se o arrebatamento fosse agora? O arrebatamento não foi agora. Mas poderia não foi. ter sido. Poderia ter sido. Se fosse, você estaria preparado? Você está sendo como aquelas virgens que foram prudentes e estavam com seus azeites lá? Ou você está sendo como aquelas virgens loucas que não estavam com as suas vasilhas cheias de óleo, esperando pelo seu noivo, preparadas para o seu noivo, cheias do Espírito Santo? É algo que nós precisamos refletir na aula de hoje. E nós iremos refletir, Pedro, glória a Deus, sobre isso em todas as aulas desse trimestre. É muito Porque importante. sempre que nós estudamos sobre a volta de Cristo, é impossível não pensar se nós realmente estamos com as nossas vestes brancas, se nós realmente estamos vivendo uma vida de santidade, se nós realmente estamos vivendo dentro dos padrões que Deus instituiu, se nós realmente estamos vivendo, obedecendo os mandamentos do Senhor. E nós precisamos, pré-adolescentes, estarmos preparados para esse grande dia, estarmos preparados para esse grande momento, para que nós não sejamos achados em falta e assim, termos um fim terrível, como terão aqueles que não entregarem as suas vidas a Cristo. Amém? Amém. Então, nós vamos ficando por aqui na lição de hoje. Agora chegou o momento das nossas ofertas. É isso aí. Tá aparecendo aqui embaixo os Aqui meios embaixo. para você ofertar. Faça isso com muita alegria, com muito amor no seu coração. Não deixe de participar também da campanha dos 1000 valentes. Isso. Nós estamos com essa campanha para que nós compremos esse lugar aqui que nós nos mudamos. E você pode fazer parte dessa história Você através pode ser de um dos 1000 valentes. Exatamente, através de um voto de 60 meses. Então participe, não fique de fora. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Ei, o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim.
Vamos orar então para finalizar a aula? Vamos. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa lição. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mais uma vez nos alertou e nos mostrou, Deus, que o Senhor não falha, que a sua palavra não falha, que a sua palavra não muda e que o Senhor voltará um dia para buscar a sua igreja. O Senhor nessa lição nos mostrou que o fim dos tempos, Deus, está próximo. Senhor, que nós possamos estar preparados. Deus, produza santidade na vida de cada um daqueles que estão me ouvindo nesse momento. Sim. Que nós, Senhor, estejamos sempre prontos, Deus, para ouvir o soar daquela última trombeta, naquele momento em que nós iremos subir e encontrar com o Senhor. Deus, abençoa o dia, abençoa o ano de cada um também que está me escutando, Deus. Que nós possamos viver sempre debaixo das tuas bênçãos e das tuas promessas, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pré-adolescentes. Um Tchau. beijo para vocês. Até semana que vem, hein?